Quando Elias chegou, minha mãe vinha com ele nos braços. Disse: Olha, Lani, como ele é lindo. Elias. Quando ouvi a palavra, lembrei do nome do profeta, e assim ele foi nomeado. Ele dormia comigo na minha cama quando pequenino. Sua caixa de papelão com seu cobertor e comida ficavam do lado. Mas na minha cama era o seu lugar favorito. Brincava agarrado na minha cintura quando eu estava deitada. Sempre tinha muita energia para gastar à noite. Quando já crescido, eu o deixei sair de casa por um período, mas depois logo proibi, ficava preocupada. Num determinado dia, fui colocar a gaiola do papagaio para dentro de casa e coloquei Elias preso debaixo do tanque de lavar roupa. Existe um compartimento embaixo. Corri para fazer isso logo, para que ele não ficasse sufocado. Mamá! Miou Elias quando eu abri. Parecia que estava falando, me chamando de mamãe. Isso me inspirou a escrever um poema. Quando eu publicá-lo, eu aviso para você, leitor. Tempos depois, Adonai, Jesus, já estava falando comigo, antes de eu adotar Elias. Elias tinha saído de casa. O encontrei em cima do muro do vizinho, na frente de casa, que também servia de muro na minha casa. Mas ele não estava lá totalmente por vontade própria. Jesus o estava controlando. Ele havia escapado outras vezes. Fiquei aperreada atrás dele. Mas antes de eu contar o que aconteceu, vou contar para vocês o que eu estava sentindo. Eu estava magoada com uma pessoa que tinha me tratado mal. O jeito que essa pessoa havia falado comigo causou-me uma ferida. O jeito que ela me tratava, então pedi a Jesus que castigasse essa pessoa, tal como Jonas fez com a cidade de Nínive. Ele fugiu de pregar na cidade, tendo que ser detido, e assim foi e pregou e alertou os moradores de lá, mas ainda assim, depois de ter cumprido a sua tarefa e tê-los convertido a Cristo, esperou que Deus castigasse aqueles moradores. Isso não agradou o Senhor, que o repreendeu. Dessa forma, eu estava com o mesmo sentimento de Jonas, e Jesus estava exigindo que eu acabasse com esse sentimento de querer vingança. Elias estava totalmente paralisado, deitado sobre um muro. Não olhava para um lado e nem para o outro. Só olhava para a frente. Isso foi estranho. Ele não se movia de jeito nenhum, nenhum músculo. Já era meia-noite e eu não o alcançava. Fiquei preocupada, pois ele estava deitado sobre aços pontiagudos. Em cima do muro há diversos deles, espalhados. Não sei como ele não se machucava. Ele se confortava de um jeito que não o machucava. Eu via gatos caminhando sobre o muro, mesmo com esses aços pontiagudos. Embora foi a primeira vez que eu vi um gato se aconchegar sobre eles. Pelo motivo de eu querer o castigo da pessoa e por outro motivo, o qual não me lembro, relacionado ao desejo, Jesus estava controlando o meu gato. Eu imaginava essa pessoa no inferno, morrendo e indo para o inferno, pois ela peca sem se preocupar com seu destino final, sem se preocupar com as leis do Senhor. Eu ainda espero que essa pessoa confesse tudo e peça perdão a Deus. Fiquei na frente de Elias, o chamando, mas ele não me dava atenção de jeito nenhum. Ficava apenas paralisado, olhando para a frente. Elias, gatinho. Elias, ei, vem, gatinho.
Fiquei mais de 20 minutos chamando por ele e tentando alcançá-lo, sacudindo a sua ração na vasilha. Continuei o chamando e tentando cutucá-lo, mas não adiantava. Se você não se arrepender disso, quando passar um carro, faça o gatinho ir para frente dele e o gatinho vai morrer, ameaçou Adonai. Embora ele não estava falando sério, mas acreditei que ele poderia matar o meu gato. Adonai, não! Eu vou me arrepender, eu quero, mas não estou conseguindo, eu disse em pensamento. O gatinho não se importa de morrer. Se eu quiser que ele morra, ele morre, disse ele. Não, Adonai, gatinho, Elias, gatinho. Frequentemente, quando eu chamava Elias de gatinho, ele olhava para mim. Porém, ali ele permanecia imóvel. Eu decidi entrar para dormir, esperando que o gatinho aparecesse conforme de manhã. Fui em direção à casa, pensando que Adonai poderia realmente fazer o meu gato se matar. Durante um bom tempo, eu fui ingênua, acreditando no que Adonai me dizia. Ele gostava disso, de ter uma filha com uma mente ingênua para impressioná-la com suas histórias. Amo, mas hoje ele não me convence fácil. E nem tem mais para que ele fazer isso comigo. Nem tem para que mesmo. Ele não faz mais esse tipo de coisa. Eu era realmente como uma criança ao lado dele. Uma criança cheia de culpas. Ei, para onde você vai? Continue chamando por ele. Eu mesmo não desisto de um filho facilmente. Continuo com ele até ele me dar atenção. Continue chamando pelo gatinho. Vamos, continue. Jesus me aconselhou. Então eu continuei tentando alcançá-lo e chamando por ele. Finalmente ele fez o gato descer do muro. O peguei e o coloquei para dentro de casa. Você tem o seu filho de volta, mas nem todos os meus filhos vêm para mim. Tenho que aceitar que eles vão para um lugar que não é bom. Elimine esse desejo que você tem por meu filho. Eu o amo demais, disse ele. Ele se referia ao desejo de vingança. Depois de um bom tempo, o ressentimento, a ferida que eu tinha se apagou de mim, só restando a lembrança. Eu não fico mais falando comigo mesma. Essa pessoa me deve. Essa pessoa me deve. Ela me feriu, ela me deve. Uma vez senti tanta raiva de Elias ter sumido que eu desejei castigá-lo. Queria que ele fosse queimado pelo fogo do castigo. Adonai olhou para mim e disse: Eu não desejo isso para os meus filhos. Mas quando ele apareceu, eu fiquei aliviada, mas chateada. Está escrito nas Escrituras que devemos ser perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Assim, Jesus deseja que tenhamos o mesmo amor que Ele tem por nós pelas pessoas. Uma vez eu pedi: eu quero sentir desse mesmo amor que tu tens pelos teus filhos. No mesmo momento em que alguém estava falando mal de outro alguém, eu desejei isso. Então ele fez o meu coração se sentir apertado dentro do meu peito. O amor de Deus é isso. Ele sente tanta compaixão que o seu coração se sente desconfortável dentro do seu peito. O nosso coração é de carne, mas ele tem uma ligação com os nossos sentimentos. Eu um dia estava num terraço de casa. Eu gostava de assistir a minha série favorita no escuro, The Walking Dead. No escuro, como se estivesse num cinema.
com o meu celular ou tablet. Havia as luzes da rua. Aí, através da luz, dava para ver a sombra da grade. O meu gato não estava presente no momento. Adonai, Jesus, fez aparecer a sombra do meu gato em cima da mesa, sem o gato estar presente. Achei fantástico. A sombra do gato caminhando, muito legal. Ele fez isso 2 vezes. Fez também isso no quintal. As portas estavam abertas e o gatinho estava solto pela casa. O gato não chegou aí no quintal. Havia a sombra do muro refletido pela luz no escuro. Ele fez a sombra do gato aparecer caminhando em cima da sombra do muro. Muito legal. Eu corri para fechar a grade para o gatinho não escapar. Interpretei a sombra do gato no muro como um alerta. Olha, o gatinho vai escapar.